Ok, versículo 7. E quanto aos anjos, diz: Faz dos seus anjos espíritos e dos seus ministros labaredas de fogo. É uma referência ao Antigo Testamento. A gente tem essa referência lá em Salmos, no Salmo 144:4. É uma referência também que traz os aspectos limitados dos anjos, né? A gente Os anjos tem os anjos como ministros realmente, né? Enquanto seres que glorificam a Deus e que ministram glórias ao Senhor, a gente também tem o aspecto deles como labareda de fogo. É uma referência à mitologia fenícia, né? El, que era o supremo deus do panteão fenício, ele tinha aos seus lados labaredas de fogo. Então, eles fazem uma referência nos Salmos ali para trazer à tona esse conhecimento cultural de época, né? Mas ao mesmo tempo traz também um aspecto de mudança. O fogo ele tem um aspecto de mudança, não é? E ele traz essa limitação também para os anjos como seres limitados, não são seres infinitos, ainda que sejam seres imortais, eles não são seres infinitos. Eles são seres que têm limitações tanto de poder quanto de aspecto divino. Eles um dia ainda que seres em glória, eles um dia prestarão contas também sobre as suas pessoas e também sobre o seu propósito, não é? Deus ele deixa claro que os anjos eles são seres que têm um propósito de adoração e assim como nós, eles precisam buscar esse propósito de adoração em todo o tempo. Quando nós vemos o aspecto de mudança, quer dizer também referência a um aspecto que Deus não possui. Deus ele não possui variação de mudança. Ele é um ser imutável. Ele é perfeito em todos os seus aspectos e infinito em todas as suas dimensões. Então ele não passa por mudanças porque ele não precisa melhorar em nada, ele não precisa ser maior do que ele já é, ele já possui todo o poder em si e toda a força em si. E ele também possui todo o conhecimento de tudo quanto existe e também possui a característica de estar presente em todos os lugares e reter todas as coisas em si. O universo, ele é um, um local presente em matéria e tempo, mas ele possui suas limitações. Ele está em expansão, mas ele não é infinito. A lei de atração dos astros, né? A inércia dos astros, ele produz uma expansão, mas é uma expansão que ela ainda assim fica retida dentro, não é, da presença de um Deus Todo-Poderoso que rege todo o universo e os seus mistérios como são. Então, quando o autor aqui de Hebreus ele fala, não é, sobre a questão espiritual dos anjos, ministros do labaredas de fogo, não é uma referência à forma como os anjos adoram, sendo então é, é, do fogo ou do manto, é realmente uma referência aos anjos serem seres que são passíveis de um estado de mudança. Assim como a gente tinha na primeira criação os anjos, né, que adoravam a Deus, e a gente teve a primeira rebelião, né, desses anjos, a princípio por interesses em ser iguais a Deus, e acabaram então recebendo a sua justiça quanto a isso. E hoje nós temos na própria Bíblia a referência de punição a eles, até mesmo de um lago de fogo que foi feito para os anjos, não é, caídos. E um dia eles lá estarão. Cumprida então a justiça de Deus na consumação dos tempos, eles serão lançados nesse lago de fogo. Haja vista aí, né, a mudança que os anjos podem ter, mudanças intelectuais e de função e também mudanças físicas e de propósito, não é? É sobre isso que o versículo fala.